Olá, meu nome é Orlando, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos trabalhar com o assunto da idade da Terra. A Terra ela apresenta 4,5 bilhões de anos e esse cálculo ele é feito em análises de rochas e minerais. Esse tempo, vários acontecimentos ocorreram ao longo de sua história. Antes, o planeta ele era extremamente quente, depois passou por uma área gelada e hoje os ambientes que nós encontramos, eles são propícios à sobrevivência das sociedades humanas. Então, ao longo dessa história, que eu vou tentar resumir em poucos minutos, uma história de 4,5 bilhões de anos, vários acontecimentos ocorreram nesse processo. Então, para vocês compreenderem, tá, essa história de evolução, nós vamos começar a mostrar algumas imagens sobre esse ambiente. Tá? Inicialmente, tá, a Terra apresentava ambientes quentes demais para abrigar a vida, ou teve grande parte de sua superfície coberta por extensas camadas de gelo. Só para lembrar vocês que o planeta Terra ele foi formado pela união, pela junção de poeira cósmica e de detritos que estavam sendo desprendidos pelo Sol. O Sol estava soltando esses fragmentos e esses fragmentos orbitavam ao redor do Sol e com essa união formou-se os planetas do Sistema Solar. Então, essa análise, isso ocorreu há 4,5 bilhões de anos. E a partir daí, começa a história da Terra. Na primeira imagem, nós podemos observar que, devido a essa formação em termos de poeira cósmica, em termos de fragmentos que foram desprendidos do Sol, o planeta ele era extremamente quente e inóspito. Então, quando se formou há cerca de 4,600 milhões de anos, como estimam os cientistas, o planeta Terra era muito quente, semelhante a uma bola de fogo, e não abrigava forma de vida alguma, não existia vida, porque aqui não era possível ter condições de sobrevivência. Aqui nós podemos observar que era magma, era rocha derretida, devido às elevadas temperaturas e pressões que foi formado o planeta Terra, e a atmosfera é uma atmosfera de enxofre. Então, o planeta ele era extremamente inóspito. Com o passar do tempo, tá, o planeta ele foi se resfriando. Então, começaram a surgir os primeiros vapores de água. Então, começa a ter água em estado de gasoso, em estado de vapor. Por quê? Começa a ter o resfriamento. Essas imagens aqui mostram que ainda existia uma atividade vulcânica. Existia aqui, no caso, uma vaporização, ou seja, chovia, condensava, e aqui estava se formando as primeiras rochas. Nós vamos estudar mais à frente sobre a crosta terrestre. Estava se formando essa fina casca que nós vivemos, chamada de crosta terrestre. Então, na imagem número 2, durante esse resfriamento, desprendeu-se da Terra grande quantidade de gases e vapor d'água. Os gases deram origem à atmosfera e os vapores de água transformaram-se em chuvas que caíram sem parar durante muito tempo sobre o planeta. Só para lembrar vocês que o processo de formação de chuvas é o processo de condensação, que é a passagem do vapor para o estado líquido. Então, só para ilustrar, tá? Segundo as teorias, tá? Que simultaneamente evaporava, condensava, evaporava, condensava, não parava, porque a temperatura era muito elevada, existia vapores d'água, o vapor d'água em forma ia para a atmosfera, voltava em forma de líquido, em forma de chuva, evaporava novamente, era um processo contínuo. Tá? Com isso, essa chuva que demorou pelo menos bilhões de anos, tá? Começou a ter a formação dos primeiros oceanos. Tá? Então, se observa o seguinte, tá? Essas chuvas intensas formaram os primeiros oceanos da Terra. Nos oceanos desenvolveram-se as primeiras formas de vida na Terra, bactérias e algas primitivas, há aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então, gente, a vida, ela surgiu nos oceanos. Qual é a evidência mais clara disso? Porque a maior parte dos seres viventes nesse planeta
a maior parte, ou seja, quase a sua maioria, necessita de água para a sua sobrevivência. Vamos dar um exemplo dos seres humanos. 75% do corpo humano, aproximadamente, é formado por estruturas líquidas. Então, nós somos como se fôssemos seres hidráulicos. O que nos mantém vivo, tá? Eu não vou aqui ficar dando aula de ciências, nem de biologia. O que nos mantém vivo, no caso, é a circulação sanguínea, obviamente, basicamente, no nosso corpo. Então, tudo isso é o líquido. Se for observar o tomate é mais de 90% de superfície líquida e outros seres, tá? Que existem no planeta. Eu dei o exemplo do fruto, tá? Mas para ter uma comparação, uma comprovação de que a vida surge na água, surge nos oceanos. Então, nós podemos observar que os primeiros seres viventes, tá, foram bactérias e algas. Não poderia ter uma vida mais complexa, tá, como dinossauros, como seres humanos, porque justamente o ambiente ainda não era um ambiente propício à evolução, não era um ambiente bom para a evolução dessas espécies. Tá? Então, essa imagem número 3 aqui, tá? Ainda começa a formar uma parte, você pode observar na imagem representada aqui, o céu já está formado por suas nuvens, chuva intensa, existe já uma cadeia montanhosa e ainda existe atividade vulcânica aqui. Ok? Então, isso aqui, na imagem número 3, representa a formação dos oceanos devido às intensas chuvas que ocorreram ao longo da sua existência. Tá? Na imagem número 4, mostra o quê? Mostra que, com o oceano formado, aqui é um ambiente aquático, com o oceano formado, inicia a proliferação da vida. Tá? Na imagem anterior, a vida era uma vida microscópica, era uma vida unicelular. Então, esse ambiente se tornou cada vez melhor para a sobrevivência, voltando a falar, é uma vida primitiva. Seria uma vida primitiva? Animais unicelulares, bactérias, algas, e surgem, tá, seres invertebrados, ou seja, invertebrados são animais que não possuem coluna, não possuem vértebra, não possuem coluna vertebral, ok? Então, esses invertebrados começaram a surgir nesse ambiente número 4. Mais tarde, esses micro-organismos deram origem a outros seres vivos, há 400 milhões de anos. Surgiram os primeiros animais invertebrados, marinhos como medusas, trilobitas, caracóis do mar. As plantas marinhas, como as algas verdes, também se proliferam. Um dos símbolos dessa vida primitiva é esse animal aqui chamado trilobita, que tem aspecto de um caracol, ok? Ele é um exemplo, ele aqui parece um monstro imenso, mas ele era pequeno, ele não ultrapassava mais do que 5, 6 centímetros. E ele habitava justamente esse ambiente, podemos observar plantas aquáticas, esse ambiente aqui da figura número 4 representa o ambiente marinho, tá? Que a partir daqui existiam bactérias, existiam algas, existiam micro-organismos e a vida começa a se tornar macro, com o surgimento dos primeiros invertebrados. Tá? Posteriormente, vamos observar aqui que, nessa imagem número 5, tá, as plantas aquáticas começam a sair da área dos mares, dos oceanos, e começam a povoar a região continental, as áreas terrestres. Então, aproximadamente na mesma época, aproximadamente há 400 milhões de anos atrás, algumas plantas marinhas se adaptam fora da água e começaram a se desenvolver nos continentes, tornando-se as primeiras plantas terrestres. Eu vou dar um exemplo hoje, tá? Que nós podemos, é nítido, tá? Os manguezais. Os manguezais são aquelas áreas onde um ambiente riquíssimo, chamado berçário de seres marinhos, tá? É onde ocorre justamente a grande proliferação de animais. Ocorrem plantas que estão com suas raízes mergulhadas na água. Por exemplo, a Vitória régia, outro tipo de planta que necessita de água para sobreviver, e daquela flor muito bonita. A Vitória régia é um dos símbolos do tipo de vegetal que se encontram na região amazônica, na floresta amazônica. Então, nesse momento, tá, a vida, principalmente em termos de plantas, começam a sair
do meio aquático, porque as condições de vida nessa área eram condições propícias a isso, eram boas condições, saem do ambiente aquático e se destinam para o ambiente terrestre continental. Então, nessa fase número 5, tá? As plantas marinhas se adaptam fora da água. Eu vou dar um exemplo de outro ser que começa a sua vida na água e depois ele se adapta no ambiente continental. É o sapo, a rã, os anfíbios. O que é a ideia do anfíbio? O anfíbio ele vive tanto na água quanto na região, no território continental. Então, o anfíbio ele começa com a sua vida na água, se você aprender isso mais tarde, tá? Através dos chamados girinos, e a partir daí existe toda uma evolução. E quando chega uma fase já adulta, ele sai do meio aquático e vai para a área continental. Não quer dizer que não necessita do meio aquático para sobrevivência, lógico que necessita, mas é um animal que é adaptado tanto às condições aquáticas quanto nas condições terrestres. Então, isso aqui é uma prova, tá? Que os seres começam a sair da região aquática, dos mares e oceanos, e começam a povoar e começam a ocupar as regiões continentais. Depois, na imagem número 6, aí começa a era dos dinossauros. Tá? Existe um mito. O homem nunca conviveu com dinossauros. Existe uma série de filmes, desenhos animados, tá? Por exemplo, os Flintstones, tá? É um desenho animado bem antigo. Ele mostra a convivência do homem pré-histórico com o dinossauro. A Era dos Dinossauros, a série da Era dos Dinossauros, mostra a convivência do homem com os dinossauros. King Kong mostra a convivência do homem com esses animais de épocas passadas. Tá? A vida dos dinossauros ocorreram há cerca de 200 milhões de anos atrás. Okay? Esse período foi a era dominada por eles. Então, o homem nunca conviveu com os dinossauros, porque nós vamos ver mais adiante, porque o ser humano foi um dos últimos animais, vamos classificar como animais racionais, como um dos últimos seres a aparecer, um dos últimos seres a aparecer na superfície do planeta. Então, nós não convivemos nesse período. Então, aqui na imagem número 5, o planeta começa a ser povoado através de espécies aquáticas que começam a ir para a área continental. E na imagem número 6, nós mostramos aqui a proliferação dos dinossauros. Cerca de 200 milhões de anos atrás, grandes répteis chamados dinossauros espalharam-se pela Terra. Foi nesse período que surgiram os mamíferos e as principais plantas com flores. Os dinossauros desapareceram há cerca de 70 milhões de anos. Existe uma teoria, tá? Que o desaparecimento são várias teorias, mas uma teoria que é mais aceita, tá? Que veio um asteroide, tá? Que é um corpo que fica vagando pelo espaço, mais ou menos de uns 20 quilômetros, tá? Seria uma distância como, por exemplo, vamos colocar aí, toda a orla da Zona Sul, aproximadamente, ok? Lá de São Conrado até o Leme. E aí, esse corpo de uns 20 quilômetros, para ter uma noção de grandeza, se colidiu com a Terra. Ao se colidir com a Terra, o clima, que era um clima propício à sobrevivência dos animais, tá? Se tornou um clima muito difícil, inóspito. Ou seja, modificou toda uma estabilidade climática. Então, esses animais que viviam nesse ambiente, que era um ambiente propício para a existência deles, o ambiente se tornou um ambiente difícil de sobrevivência. Então, os dinossauros entraram em extinção. A teoria mais aceita é que ocorreu a colisão de um asteroide com o planeta Terra, o clima se tornou um clima mais difícil a sobrevivência desses seres, um clima inóspito, um clima que não tinha condições de sobreviver, e os animais começam a morrer porque quebra-se uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, a cadeia alimentar. Ou seja, uns animais vão se alimentando de outros seres, os seres vão se alimentando de outros seres para se sobreviver. Com o clima se tornando um clima difícil de sobreviver, quebra-se a cadeia alimentar e esses animais entram em extinção. Então, isso ocorreu aproximadamente há 70 milhões de anos atrás. Tá? E aqui nós temos a imagem número 7.
Essa imagem número 7, tá? Começa a aparecer o quê? Começa a aparecer uma série de características que essa imagem número 7 é o que nós vivemos hoje, tá? O clima se tornou um clima agradável. A nossa atmosfera, hoje, a nossa atmosfera, que é o ar que respiramos, ela é composta de nitrogênio, oxigênio e gases nobres. A maior parte da nossa atmosfera é de nitrogênio, seguida de oxigênio e de gases nobres. Apareceram, no caso, grandes cadeias montanhosas, alguns animais. Esse animal representado aqui não existe mais, que é o mamute, tá? Aquela série de desenho animado da Era do Gelo mostra esse animal que há pouco tempo, aí, aproximadamente há 20 mil anos atrás, aproximadamente, o planeta Terra se tornou praticamente todo gelado, e aí aquela série da Era do Gelo demonstra esse período da chamada Era Glacial. E esse animal ele deixou de existir porque as condições climáticas atuais do planeta não deram condições da sua sobrevivência. É a mesma coisa, se já está se pregando que pode ocorrer um derretimento do gelo das regiões polares. Então, alguns animais que vivem naquela área tendem a desaparecer. O urso polar, que ele vive em áreas geladas, o pinguim e outros animais que são de áreas geladas. O homem é o único ser que se adapta a qualquer ambiente. Tá? O homem ele se adapta tanto em ambiente gelado, ele se adapta em ambiente quente, extremamente quente, desértico, ele se adapta em elevadas montanhas. Então, o nível de adaptação do ser humano é muito grande. E vocês sabem que existem animais que só vivem naquele ambiente. Por exemplo, vamos colocar aí, o jacaré. O jacaré não vai viver em área gelada, ele tem que viver em área de pântano, a área de Pantanal, área de mangue. Se colocar o jacaré numa área gelada, ele não vai sobreviver. Então, esses animais, se os ambientes deixarem de existir, como, por exemplo, os ambientes gelados, a tendência é eles desaparecerem. Por que eu estou falando isso? Para fazer uma comparação da história da Era do Gelo, que vocês conhecem muito bem, que vocês devem ter já visto várias vezes, tá? Que esse animal aqui, ele não existe mais, isso aqui é uma figura. Então, esse ambiente aqui é um ambiente, número 7, que já tem condições do homem sobreviver. É um ambiente bem parecido no qual nós vivemos hoje. Então, há 65 milhões de anos, a atmosfera terrestre passou a ganhar as características atuais. As grandes cadeias montanhosas, como os Alpes, os Andes e o Himalaia, começaram a se formar. Nesse período, aves e mamíferos espalharam-se em grande quantidade pelo planeta. Então, aqui, os Alpes. Os Alpes estão localizados na Europa. São vários países que têm Alpes. É uma cadeia montanhosa que se destaca no cenário europeu. Inclusive, ali tem várias competições de esportes chamados esportes de inverno, por exemplo, esqui, e vai por aí fora, outros esportes ligados à questão do gelo. Então, os Alpes estão localizados na França, na Itália, na Suíça, na Áustria e na Alemanha. Os Andes é aqui na América do Sul, aqui nosso vizinho, tá? A Cordilheira dos Andes é a área mais elevada da América do Sul. Então, quais são os países que têm Cordilheira dos Andes na América do Sul? Chile, Argentina, Bolívia, território peruano, Equador, Colômbia e Venezuela. E o Himalaia é o topo do mundo, é o teto do mundo, que vocês já devem ter ouvido falar, que o ponto mais elevado do planeta é o Monte Everest, que está localizado no Himalaia. O Himalaia está localizado na região da Ásia, ali bem próximo da Índia. Tá? Índia e China, que está localizado no Himalaia. Então, esse número 7 aqui mostra que nós estamos nos preparando para receber os seres humanos. Aí vem justamente o último quadro. Tá? O último quadro é mais recente, ou seja, os seres humanos foram um dos últimos seres a aparecer no planeta Terra. Tá? Obviamente que nós somos Homo sapiens. É um estudo, é um outro capítulo, é um outro estudo, mas eu vou tentar, em poucos minutos, tentar resumir para vocês compreenderem que teria que ter uma outra aula específica para isso. Tá? Nós somos Homo sapiens. Tá? O Homo sapiens, ele tem uma evolução. Existe uma evolução que até hoje é questionada, mas existe uma evolução. Tá? Então, o primeiro ser humano, que não somos nós, o que nos deu origem, tá? Ele surgiu aproximadamente
em torno de 1 milhão de anos. É o chamado Australopiteco, que deu origem a todos os primatas. Ou seja, que deu origem aos macacos, que deu origem aos gorilas e que deu origem aos seres humanos. Tá? Com o passar do tempo, ocorre uma evolução. E nós chegamos aproximadamente, em torno aproximadamente de 100 mil anos, é que aparece o Homo sapiens. Então, nós fazemos parte do Homo sapiens. Antes do Homo sapiens, teve o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem de Pequim, ou seja, foram seres que foram ossadas, foram seres humanos que foram encontrados ao longo de determinadas áreas. Por exemplo, Neandertal, ele foi encontrado num rio na Alemanha, Cro-Magnon na França, e vai por aí afora. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, para ficar nesse quadro número 8 aqui, tá? Que seria uma outra discussão, seria, no caso, para o professor de História conversar com vocês. Eu também posso até falar, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Que nesse quadro número 8 aqui, é o final que nós estamos vivendo hoje, tá? É o último estágio da evolução, com o aparecimento de seres humanos. Aqui não é nossa sociedade. Aqui é uma sociedade primitiva, representada aqui pela característica pelos nossos antepassados pré-históricos. Só para lembrar vocês que nós estamos na idade contemporânea, tá? Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, praticamente, desse ser vivente aqui, que é o Homo sapiens, calcula-se em torno de 100 mil anos, alguns até, mas aí eu vou colocar um número que existem contradições com relação ao número. Tá? Então, mais recente, entre cerca de 4 milhões e 1 milhão de anos atrás, surgiram, de acordo com vários indícios, os primeiros ancestrais do ser humano. Desde então, esses ancestrais aqui do ser humano é aquele ser conhecido, que todos já devem ter ouvido falar, que é o Australopiteco, que deu origem a toda a criação dos primatas. Ou seja, ele foi a raiz de criação de vários seres que originou os seres humanos. Tá? Desde então, o clima do planeta conheceu vários períodos de muito frio. Era glacial, aquele desenhozinho que eu falei para vocês, da Era do Gelo. E muitas áreas ficaram cobertas de gelo. Há cerca de 100 mil anos atrás, porém, as geleiras voltaram aos limites atuais zonas polares. Então, hoje, tá, é essa a nossa existência. Lógico que isso aqui nós estamos vivendo num mundo contemporâneo, num mundo industrial moderno, tá? Mas essa aqui era o tipo de organização dos inícios dos nossos ancestrais. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei aqui, de maneira resumida, tá? Contar uma história de 4,5 bilhões de anos. Para contar uma história de semana passada já é difícil, imagine vocês uma história de 4,5 bilhões de anos. Então, essa história ela é contada através de documentos. Que documentos são esses? Documentos escritos? Não. Os documentos para se contar a história geológica da Terra são rochas, minerais e fósseis. O que são fósseis? Fósseis são restos de animais e vegetais que viveram em épocas passadas. E existe um profissional, tá, que trabalha com fósseis. Esse profissional, ele é o profissional chamado paleontólogo. Ele faz a paleontologia. A paleontologia é a ciência que estuda fósseis e de épocas remotas, obviamente, e tenta contar uma história de como viviam esses ambientes, esses animais dentro daquele ambiente. Tá? Então, a Terra conta a sua história. No decorrer de sua história, a Terra passou por diversas transformações. Houve épocas em que a superfície era extremamente quente, com muitas erupções vulcânicas, e outras em que os oceanos a cobriam quase totalmente. No decorrer do tempo, várias espécies de seres vivos surgiram e se desenvolveram. Algumas viveram durante determinado período e depois desapareceram. Outras evoluíram e se adaptaram às mudanças que ocorreram existindo até hoje. Grande parte do passado do nosso planeta e da vida da Terra pode ser construída pelo estudo de datação de minerais de fósseis encontrados em camadas rochosas da litosfera. Então, esses aqui são os fósseis.
tá? O que são fósseis? Fósseis são vestígios que indicam o passado da Terra. É a partir desses fósseis que nós estamos observando aqui na imagem, é que é contada a história do planeta. Então, fósseis são vestígios que indicam o passado da Terra, que pode ser encontrados na natureza, de diferentes maneiras. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses fósseis, tá? Fósseis, tá? Essa aqui é uma forma original, ok? Então, aqui nós estamos observando, tá? Que esse fóssil, ele foi encontrado nos Estados Unidos, tá? Em 2013. Ele tem em torno de 50 milhões de anos. Essa era cenozoica é o período que ele viveu. Vocês podem observar que, pela característica dele, tá? Ele é bastante primitivo. É assim que foi encontrado, professor? Sim. É dessa forma que foi encontrado e é um documento histórico para se contar a evolução geológica da Terra. Depois nós temos aqui um fóssil de inseto. E esse fóssil de inseto, nós temos o quê? Nós temos esse fóssil de inseto, tá? Que é justamente, tá? Outra maneira de existência. Então, nós temos aqui outro fóssil, tá? Que é o fóssil de um ser vivente, que era da família dos dinossauros. Parte conservada de um ser vivo, geralmente são encontradas as partes mais duras, como os dentes e os ossos. Na imagem ao lado, 2013, vemos os ossos de um Hadrossauro, que é uma espécie de dinossauro que viveu no período Triássico, que é um outro período da idade. Então, gente, para contar essa história, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos justamente esses seres que não existem mais. Então, a partir daí, tá, nós podemos observar que, para contar uma história longa dessa, de existência, ao longo da história da humanidade e ao longo da história da Terra, é necessário encontrarmos o quê? Encontrarmos justamente esses documentos históricos. E quem faz esse estudo são os paleontólogos. Os paleontólogos, tá, são justamente pessoas, são cientistas, tá, que justamente vão estudar a existência de vida no outro planeta. Tá? Bem, vou encerrar aqui a minha participação, espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, depois nós vamos falar mais um pouco sobre essa existência de vida no planeta.